Legal, olha, hoje eu queria começar isso aqui contando uma história para vocês. É interessante que quando eu estava buscando uma direção de Deus para começar, para ter o que falar para vocês, o que Deus queria trazer para vocês, Ele me deu na mesma hora uma palavra. E eu fiquei com essa palavra na cabeça, fiquei ali pensando o que Ele queria dizer sobre isso e a coisa foi desenrolando. E foi interessante que começou a vir uma história que aconteceu na minha infância. E essa história da minha infância é o seguinte: eu quando era criança, a gente costumava, meu pai gostava de caçar praias, ele gostava de descobrir novos lugares para visitar, e a gente começou a ir numa praia na Costa Verde do Rio, que era uma praia que poucas pessoas conheciam. Você tinha que parar o carro na estrada, na beira, você tinha estrada, aí tinha assim o matagal, você entrava naquele matagal, tinha uma terra batida, você parava o carro ali, e tinha uma linha de trem, que você tinha que atravessar a linha do trem, para poder andar mais um pouco de um matagal, até você chegar naquela praia. Então era uma aventura você descobrir a praia, era uma praia quase que secreta que tinha ali. Então essa linha de trem, ela literalmente, ela dividia a estrada da praia. E eu lembro que as pessoas ficavam às vezes apavoradas de atravessar aquela linha de trem, com medo que viesse o trem. Só que o trem que passava ali era um trem de carga, que passava um ou outro, não passava toda hora um trem, não era uma linha que tinha tráfego contínuo. Aquele tráfego acontecia de tempos em tempos, não dava para você perceber se vinha o trem ou não. E é engraçado que tinha pessoas que atravessavam aquilo ali, correndo, como se o trem estivesse ali do outro lado. E não vinha trem nenhum. E era engraçado que essa praia era uma praia muito bonita, porque ela tinha uma característica que era uma praia mansa, e que logo perto da praia tinha uma ilha, e que você conseguia andar da praia até a ilha com água aqui, ó, abaixo do joelho ainda, quando a maré estava baixa. E você tomava um banho de mar, e além disso tinha um braço de rio que chegava naquele lugar, que você podia tomar um banho de mar, e depois você podia ir lá e tomar um banho de rio e tirar aquele sal do teu corpo. Era um lugar realmente muito, muito bacana. E eu fiquei interessante por que Deus foi trazer isso ao meu coração? E aí eu vi 3 coisas interessantes a respeito de chegar nessa praia. A primeira coisa é que, para você poder curtir aquela praia linda, você tinha que primeiro crer que havia algo bonito e gratificante depois de um lugar que aparentemente era sem graça e feio. Então, se você tirasse todas as suas conclusões a partir do lugar onde você parava o carro, onde você tinha que começar, assim, você pensava, é impossível que tenha alguma coisa bonita daqui para frente. Então muitas pessoas não chegavam àquele lugar bonito, porque elas tomavam decisões, elas julgavam tudo a partir daquele lugar que elas estavam na hora que paravam o carro. Segundo ponto, você tinha que estar disposto a cruzar a linha férrea, atravessar aquela linha férrea. E muitas pessoas bloqueavam de medo. Então, alguns não queriam ir porque não acreditavam que tinha alguma coisa bonita, outros não estavam dispostos a cruzar a linha. E o terceiro ponto é que, depois que você cruzava a linha, ainda não estava praia. Ainda tinha mato e terra que você tinha que continuar andando até chegar naquele lugar. E é interessante como é que isso tem uma semelhança enorme com a nossa vida. Às vezes, a gente está num lugar, estamos vivendo uma situação que ela é estranha, que ela não é bonita, e a gente às vezes pensa que não há nada melhor à frente em função do lugar onde a gente está, em função do momento que a gente está. E às vezes existem barreiras que precisam ser transpostas para que a gente possa viver esse melhor, mas a gente precisa ter a coragem de passar essas barreiras. E mesmo depois que você passa, nem sempre o que você encontra é o que você está esperando. Ainda há uma caminhada para você continuar seguindo adiante. Você tem que continuar caminhando em direção àquilo que está reservado, que está escondido, que está disponível apenas para aqueles que estão dispostos a continuar andando. Faz sentido isso para vocês, gente? E é interessante como é que
Eu fiquei pensando, por que será que Deus trouxe na minha mente uma lembrança de uma história que eu vivi quando eu tinha 10 anos de idade? E eu vou falar, isso não é natural, não era normal eu lembrar dessa coisa. Para mim, isso foi claramente uma direção sobrenatural, supernatural de Deus que veio sobre ali a minha vida, me trazendo a lembrança daquilo. E aí veio para mim uma imagem, que era uma placa que tinha lá escrito: pare, olhe e escute. Então, naquele lugar onde tinha aquela travessia da linha férrea, tinha uma placa escrito: para, olhe e escute. E aí eu comecei a perceber que aquela placa, ela tinha função, ela poderia ter uma função dupla para as pessoas, dependendo do espírito que elas tinham naquele momento. Para aqueles que estavam dispostos a ir, ela dava o seguinte, uma orientação, você vai atravessar, então você para, olha, escuta e segue adiante se você vê que está tudo bem, mas vai adiante. E para aqueles que estavam paralisados, essa mesma placa poderia dizer assim: cara, você está com medo? Para, olha, escuta, vê que não tem nada para te impedir, segue adiante. Ou seja, é uma questão de entonação, mas é uma questão que a mesma placa está dizendo para cara, você quer ir adiante? Para, olha, escuta, está tudo bem, seguiu a direção, vai em frente. E para aquele que está com medo, ele diz: cara, para, olha, escuta, está tudo bem, pode ir adiante. Momentos como esse que a gente está vivendo, de pandemia, momentos de tantos problemas, de tantas preocupações, eles com certeza fazem com que a gente pare. E quando a gente tem uma dificuldade, vê um momento como esse, a gente para e começa a fazer algumas perguntas do tipo: o que está acontecendo? Né? Como é que isso me impacta? Como é que eu saio dessa situação? O que eu faço? É literalmente um momento que você para diante de uma situação e você olha para o que está acontecendo, tenta, escutar alguma orientação, alguma direção, para que você possa saber o que você vai fazer. É literalmente o momento de parar, olhar e escutar. O fato é que momentos como esse trazem comportamentos completamente diferenciados. Uns congelam definitivamente e outros param, mas no momento que tem uma direção, que entendem o que está acontecendo, eles seguem adiante. Então, a palavra de Deus mostra que momentos como esse não são momentos da gente se abaixar a cabeça e se paralisar. O salmista fala no Salmo 21 o seguinte: eu olho para os montes e pergunto, de onde virá socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Então, olha só, quando qualquer um de nós, ao parar para olhar o que está acontecendo, eu quero falar para você: olhe para o monte e diga: o meu socorro ele vem do Senhor. Na verdade, você é protegido por um poder sobrenatural. Você pode estar vivendo hoje desafios no natural, mas o seu socorro vem do que é acima do natural. Entenda o seguinte: os desafios que nós estamos vivendo, eles são naturais, mas o seu socorro, o meu socorro, ele vem de algo que é acima do natural. Por isso, o nosso olhar, o nosso posicionamento perante essas situações não pode ser um posicionamento de paralisia. A gente para escutar a direção, para então agir debaixo da direção de Deus. E é por isso que eu quero, nessa noite, compartilhar com vocês 3 pontos importantes para a gente entender em momentos como esse, em momentos onde a gente vive
uma situação crítica, momentos onde a gente tem ali algo que a gente precisa decidir. Então, a primeira coisa que você precisa é crer que, apesar da aparência ruim de onde você está, Deus tem algo bom e lindo preparado para você logo adiante. Essa é a verdade. Eu posso estar num lugar que parece feio, que parece algo, pode ser um deserto, mas Deus tem uma terra que emana leite e mel para mim preparado, e eu preciso continuar andando na direção dela, apesar de eu estar nesse momento no deserto. Essa é uma visão importante. Ou seja, para você viver o melhor que há reservado no seu futuro, você tem que entender o seguinte, que o melhor de Deus não está no seu passado, está no seu hoje, está em todos os dias que Ele tem preparado para você. Então, não é momento da gente ficar olhando assim, sabe, naquele tempo em que eu vivia, lá naquele lugar, era tão bom. Eu vou te falar, quando você estava naquele lugar que você dizia que era tão bom, você ficava falando assim, sabe, o bom mesmo era aquele outro lugar que eu estava lá na frente. E o problema é também quando você só fica olhando o seguinte, olha, não está bom, só vai estar bom quando eu estiver naquele lugar, aí você não vive nada, você não vive o seu presente, porque ou você vive o seu presente olhando pelo retrovisor, ou você fica olhando, vivendo o seu presente, pensando por algo que você acredita que vai ser lá na frente. Olha só, a gente tem que viver acreditando em algo que vai acontecer lá na frente, mas para isso você tem que viver o seu presente. O ponto é o seguinte, para você viver o melhor que há reservado em seu futuro, você precisa viver o seu hoje de uma forma alinhada com o futuro que Deus tem para você. Seu hoje e seu futuro precisam estar alinhados em espírito, não em circunstâncias, alinhado com as promessas e não com o que você está vendo hoje. Esse é um ponto importante, é entender que eu preciso olhar o meu futuro com ótica nas promessas que Deus tem para a minha vida e não com a ótica do momento que eu estou vivendo agora. Então você tem que viver o seu agora e o seu futuro pensando o seguinte, Deus tem o melhor para mim. Deus tem reservado coisas boas para mim. 2 Coríntios 5,7 fala, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha que interessante, essa passagem é muito simples. Nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Você precisa ter um posicionamento de vida que está alinhado com aquilo que você crê. Eu achei muito interessante, um pastor, há um tempo atrás, escreveu um texto que eu estava lendo, que ele falou o seguinte, quais são as passagens da Bíblia que você acredita? Aquelas que você coloca em prática na sua vida. As partes da Bíblia que você acredita são aquelas que você coloca em prática na sua vida, e é verdade. Eu só posso dizer que eu creio se eu pratico aquilo que está escrito. Se Deus fala alguma coisa que Ele diz que se eu fizer aquilo vai ser bom e eu não faço, significa que eu não acredito naquilo. Faz sentido isso para vocês? Então, se Deus tem uma promessa para a sua vida, tem uma promessa para a minha vida, e eu não vivo e ajo de acordo com essa promessa, eu estou dizendo, eu não acredito em quem prometeu. Eu não acredito. Se você não acredita em quem prometeu, você não acredita que Ele está agindo a seu favor. Então, é uma questão de fé. A fé, eu acho muito interessante que um sinônimo de fé é confiança. É confiança, confiar naquele que prometeu. É interessante como é que, diante da descrença dos espias, de 10 espias, Josué e Caleb falaram sobre o que havia sido prometido e não de acordo com o que tinha sido visto. Olha que interessante, os espias, os 10, trouxeram um relato baseado no que tinha sido visto. E Josué e Caleb tiveram um posicionamento de acordo com o que tinha sido prometido. E esse é o estilo de vida que a gente precisa ter. Olha só, embora eles estivessem olhando aquilo com os olhos naturais, eles viram, falaram e se posicionaram pela perspectiva sobrenatural, com o entendimento que a promessa sobrenatural de Deus, ela está acima da realidade natural. Entenderam? Ou seja, a promessa sobrenatural de Deus, ela está acima da realidade natural. Isso é um posicionamento de vida, isso é um posicionamento de fé. Começar a viver a vida por essa ótica de olhar as coisas a partir do sobrenatural, a partir de um supernatural, é um posicionamento de vida.
Eu achei interessante compartilhar com vocês o que significa essa palavra, esse termo sobrenatural, né? Porque sobrenatural é o que está sobre, é o que está acima. E o dicionário fala o seguinte: primeira característica que ele fala sobre sobrenatural que é o seguinte: o que ultrapassa o natural, fora das leis naturais. Então olha só que fora do comum. Então é o seguinte: para com essa coisa de ficar querendo ter explicação lógica, ou explicação biológica, ou explicação científica para o que não está vinculado a aspectos lógicos, biológicos ou científicos, porque são coisas que são do alto. A gente precisa, quando a gente fala de sair da caixa, cara, você tem que abrir a sua visão a respeito disso. Então fala que ultrapassa o natural, fora das leis naturais, fora do comum, extranatural, sobre-humano, super-humano, ultranatural, supernatural, cuja intensidade está além do razoável, excessivo e extraordinário. Isso fala de poderes. Olha, o interessante é o seguinte: eu não tirei isso da Bíblia, eu tirei isso do dicionário. Até o poderes está no dicionário. Olha que interessante. Cara, você tem um poder sobrenatural de Deus operando dentro e vivendo dentro de você, dentro de mim. Por que a gente vai se limitar a querer fazer as coisas no braço, dentro de uma ótica humana? Segunda coisa que fala sobre o sobrenatural, esse é muito simples, que não é conhecido senão pela fé. É uma revelação. Então, olha, você quer ver o sobrenatural se manifestar na sua vida? Você precisa entender que isso vem através de uma revelação. E a revelação, ela vem através de quê? Através da busca da palavra de Deus, de relacionamento com Deus, vem através da oração, vem através de um posicionamento, de escutar a voz de Deus na sua vida. Quando você começa a buscar essa revelação, isso começa a fazer com que o poder sobrenatural comece a se manifestar na sua vida e através da sua vida. Olha só, o segundo ponto que eu quero falar é o seguinte: antes de seguirmos por qualquer caminho, devemos parar para ouvir a direção de onde, quando e como devemos ir. Quando a gente falou do pare, olhe, escute, você tem que parar. Antes de eu tomar qualquer decisão, seguir por qualquer caminho, eu tenho que parar para ouvir a direção de onde, quando e como devemos vir. Eu adoro uma passagem que é 1 Coríntios 2, de 14 a 16, que fala que o homem natural, ele discerne as coisas naturais, mas o homem espiritual discerne as coisas naturais e espirituais. Olha só, fala o seguinte: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Olha uma vantagem competitiva que você tem. Quando você escuta a voz do seu homem interior, você que é uma criatura recriada, você que é um filho, uma filha de Deus, você tem acesso a uma voz espiritual que os outros não entendem, porque eles ficam querendo olhar as coisas por uma ótica humana. Quando a gente fala aqui de você viver a identidade que você tem em Cristo, isso está diretamente ligado a você virar essa chave de ser apenas um ser humano que olha as coisas por uma ótica humana e se posicionar como filho do Deus Altíssimo, que olha as coisas através de uma ótica espiritual, porque você agora faz parte do reino de Deus. Olha que ele continua aqui o seguinte: quem é espiritual pode avaliar todas as coisas. Repito, quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Olha que interessante, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Significa que
não vão conseguir entender o que você está pensando, o que você está afirmando que vai fazer com base numa direção espiritual, porque esses são pensamentos espirituais, não são pensamentos lógicos. Então, aquele que não tem a mente de Cristo, aquele que não foi renovado, não consegue entender, porque é um tipo de mentalidade que ele não tem. Quando fala que a gente tem a mente de Cristo, quando você age dessa maneira, você está agindo conforme, você está agindo em conformidade com aquilo que Jesus é. E aquilo que ele é, nós somos também. Esse é um posicionamento de vida. Por várias vezes o apóstolo Paulo, ele falando sobre ir a lugares ou não ir a lugares, ele fez isso em função da direção do Espírito. Ele queria ir no lugar, o Espírito disse para ele, não vai. Outro momento o Espírito falou para ele, vai naquele lugar. O tempo inteiro Paulo, ele falava, fui naquele lugar dirigido pelo Espírito. Não fui naquele lugar dirigido pelo Espírito. Esse é um exemplo ótimo disso. E é interessante que quando ele foi embarcar na sua viagem para Roma, ele falou, gente, não vamos não, é furada, vai dar ruim essa viagem. Mas o capitão do navio, claro, baseado na sua experiência, na sua capacitação, no seu entendimento humano da navegação, ele falou, que é isso, rapaz? Quem entende desse negócio sou eu. Vamos lá, vamos para dentro. O que aconteceu foi que Paulo, ele teve uma visão ampliada. Ele podia ver muito além. Na verdade, a sua visão extrapolou aspectos de tempo e distância. Olha que interessante. Paulo teve um posicionamento que estava completamente acima e além de tempo e distância. Aquele capitão, com toda a sua capacitação, ele só conseguia ver o tempo que ele olhava ali. Paulo, que não entendia nada daquilo, falou, vai dar ruim. Porque ele estava olhando as coisas por uma ótica espiritual. Ou seja, nós estamos falando de quê? De uma capacitação sobrenatural, supernatural, que proporcionou o quê? Revelação. Paulo se posicionou ali porque ele teve uma capacitação espiritual que proporcionou uma revelação naquele momento. Então, o que acontece? Como é que a gente recebe revelação, direção de Deus? Primeiro ponto, gente, relacionamento, comunhão. É através da oração, através desse posicionamento de ter intimidade com Deus, de escutar a direção de Deus. O terceiro ponto que eu quero falar hoje aqui fala sobre se manter firme e atento à direção de Deus em meio ao caos e também nos tempos de paz. É interessante porque muitas pessoas param para ouvir a direção de Deus em meio a tempos de dificuldades. Mas você precisa parar para ouvir a direção de Deus também em meio a tempos de caos. E você precisa entender que você recebe essa direção para que você seja um agente de transformação e de preservação de vidas. Olha que interessante. Atos 27, 21 a 26 fala o exemplo dessa história do navio. Olha o que Paulo fez. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Fala assim, vai afundar o navio, mas ninguém vai morrer. Pois ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Olha só, apesar da situação desesperadora do navio, Paulo trouxe uma palavra de paz e direção. Isso demonstra poder sobre as circunstâncias que nos ameaçam e assustam. Olha só, ele teve revelação do que ia acontecer e depois a postura dele mostrou poder perante aquelas circunstâncias. E o interessante é que quando você está debaixo do propósito de Deus,
quando você está andando na direção que Ele está te dando, até quem está contigo está sendo protegido por causa disso. Olha que interessante, aqueles caras não morreram porque eles estavam com Paulo. Não é verdade? Porque eles estavam com Paulo. Quando você anda debaixo da direção de Deus, você é uma bênção, não apenas para você, mas para todo mundo que está ao teu redor. Olha, outra coisa interessante, o sonho que Faraó teve. Faraó teve um sonho que permitiu que o Egito se preparasse em tempos bons para tempos de dificuldade. Não é verdade? Estava tudo bem. Estava tudo maravilhoso. E os próximos anos iriam ser maravilhosos. Mas Deus deu um recado ali a Faraó, através de um sonho. E o que Deus fez naquele momento? Ele levantou José, revestido de revelação, para poder interpretar aquele sonho, e de um poder de administração e realização que foram dados por Deus ao longo da sua vida. Ali a gente vê um exemplo de alguém que usou um revestimento de entendimento, esse revestimento de revelação e um revestimento de poder dado por Deus. Porque olha só que interessante, né? A formação de José, eu vou falar para você, eu fui estudar isso, falei assim, onde foi que José estudou? Eu quero aprender lá também, cara. Eu preciso entender os conceitos que José aprendeu. E quando você vai ver, José aprendeu como escravo, José aprendeu como preso injustamente. Todo ensinamento que ele teve, ele ficou com o pai até os 17 anos ali, meio que acompanhando os irmãos, mas toda aquela capacidade administrativa que ele teve, ele desenvolveu como escravo e como preso. Só que tem uma coisa, Gênesis 39:2 fala o seguinte, o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. E você vai ver lá mais na frente que também fala que quando ele estava na prisão, Deus era com ele e ele era bem-sucedido em tudo que ele fazia como servo do capitão da guarda. Qual era o segredo de José? O Senhor era com ele. Eu quero falar uma coisa para você, o Senhor é contigo. O Senhor é com você, você é filho, você é filha amada, Ele sempre está com você. Ele diz para você aqui nessa noite, eu te amo, eu nunca te abandonei, eu nunca te abandonarei, eu sempre vou estar com você. Você precisa crer nisso e buscar a direção dele com relação à sua vida. Quando você ouve a Deus e segue os caminhos dele, ele te capacita e te abençoa em tudo que você faz. Assim como ele fez com José, ele vai fazer com você. Olha, o que é inspiração divina? O que é buscar uma inspiração divina? Eu vou te falar. É viver a vida de uma forma supernatural que irá levar você a uma visão além do que é visível. Essa que é a inspiração divina, porque a inspiração humana, às vezes ela é fruto de um ambiente. Senta todo mundo aqui, vamos fazer um workshop, vamos aqui começar a trocar umas ideias, cada um vai contando uma história, e aí ele vai pintando uma inspiração. Agora, a inspiração divina é algo que vem do alto. Vou falar para vocês, eu estava orando e Deus falou para mim, supernatural. Você vai falar sobre supernatural. E na hora que eu comecei a escrever essa pregação, tudo foi vindo assim, ó. Parece que foi que nem a internet aqui da igreja, né? 250 mega de upload e de download, logo assim, aquela coisa, aquele tráfego vindo ali. E é muito bom quando acontece isso. Olha, uma visão, e é interessante que o que Deus vai trazer para você, essa visão, é uma visão que tem origem e foco no que é eterno e não no que é temporário. Muito do que a gente vê hoje de situações que trazem problemas para as nossas vidas é uma visão limitada olhando para o que é natural, e a gente tem que lembrar que aquilo é temporário e a gente precisa viver a vida com foco no que é eterno. As suas circunstâncias, elas são temporárias, creia nisso. Temporárias, imutáveis, mas as promessas de Deus para você, elas são eternas e imutáveis. E é por isso que a nossa vida tem que estar baseado nisso. E é interessante que há um processo, é quase que um processo cíclico que Deus vai fazendo com a gente para que a gente se fortaleça na fé.
Ajustar o seu estilo de vida para uma perspectiva supernatural irá mudar a sua maneira de pensar. E isso provocará uma mudança no seu agir. Ou seja, você começa a agir diferente porque você começou a pensar de uma maneira diferente. E agir em uma nova perspectiva parte então o quê? De uma decisão interior, fruto de uma nova maneira de pensar, provocando então uma mudança e uma transformação do seu caráter. Quando você começa a olhar as coisas por essa ótica de Deus, mudando o seu pensamento, isso vai mudar o seu agir. Então o seu agir muda porque algo dentro de você mudou. E essa nova atitude, esse novo agir, começa a alimentar novamente seus pensamentos, porque você começa a ver os resultados que estão trazendo na sua vida, e isso começa a mudar o seu caráter, começa a mudar a sua maneira de agir. Então, eu quero trazer hoje aqui uma perspectiva diferente, sabe? Sobre o que é não servir a dois senhores. Muita gente fala assim, servir a dois senhores. As pessoas pensam que é servir à igreja ou servir ao trabalho. Tem gente que pensa que é isso, servir a dois senhores. Eu tenho que largar o trabalho e eu tenho que estar dentro da igreja. Não, eu não posso querer ganhar dinheiro. Se eu quiser ganhar dinheiro, eu tô literalmente... Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cara, sabe por que você não pode servir a dois senhores? É porque eles têm propósitos e maneiras de pensar diferentes. O fato é que vamos ter os pensamentos, propósitos e ações alinhadas com quem nós servimos. É isso que é servir a dois senhores. Quando você age com base naquilo que o mundo te diz, você está servindo ao mundo. Quando você age com base naquilo que Deus te diz, você está servindo a Deus. Seja onde for. Seja onde for. É interessante que o inimigo ele sempre vai tentar levar você a olhar as coisas pela ótica das circunstâncias, das limitações, do natural. Mas Deus quer que você olhe as coisas pela perspectiva dele, do invisível mais real, de que tudo é possível para aquele que crê, para uma visão na qual sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e os que são chamados de acordo com o seu propósito. É isso. Olha só. Gente, eu fico impressionado com o seguinte, servir a Deus, gente, não é largar tudo e trabalhar para a igreja. É fazer a vontade dele onde quer que você esteja, fazendo as coisas da maneira dele, com os princípios e objetivos dele. Você serve a Deus quando você é um pai, uma mãe que age correto com seus filhos, quando você é um cônjuge que age correto com sua esposa ou com seu marido, quando você é um profissional que age bem no seu ambiente de trabalho, quando você é um patrão que age bem com seus funcionários, quando você é um governante que age bem na função que foi dada para você. Você está naquele momento agindo como um homem de Deus. E não com aquilo que todo mundo fala assim, mas todo mundo faz assim, mas o mundo é desse jeito. Todos buscamos aprender as chaves de como Deus opera nos negócios, nos relacionamentos, mas a verdade é que você pode ser bem-sucedido em tudo que você fizer se seguir a direção, os princípios de Deus na sua vida. O segredo não está no autoaperfeiçoamento ou na aquisição de novos conhecimentos. Trata-se de mudar a equação de como cremos, pensamos e agimos. Nós estamos falando de viver pela perspectiva do reino de Deus. Isso é essa vida sobrenatural, supernatural. Quando a gente adota isso, a gente passa a viver de uma maneira além do natural e a nossa vida se torna algo sobrenatural. Não se trata das N chaves, N chaves para que você tenha uma transformação inspirada por Deus. Não, é algo que ocorre dentro de você, que começa pelo relacionamento e pela confiança. E essa bênção, ela vem quando deixamos que Deus nos refaça na pessoa que Ele quer e que Ele gostaria que nós fôssemos. Ele quer que sejamos pessoas de um espírito sobrenatural. E quando fazemos isso, nós mudamos a atmosfera de onde estamos e de tudo o que nós fazemos. Nós mudamos o mundo quando a gente se posiciona dessa maneira. É por isso que eu quero dizer para você que nessa noite, que você é protegido, revestido, capacitado e abençoado de uma forma sobrenatural em nome de Jesus. Amém?